Ah, férias. Mas, peraí. Afinal, o que é férias de verdade? É uma pergunta um tanto boba e a resposta é óbvia, né? Mas é uma pergunta boba e uma resposta óbvia para mim e para você, né? Já estamos aí habituados a saber o que é férias, né? Mas imagine que você tivesse 3 anos de idade e nunca tivesse tido férias na sua vida, né? Foi exatamente o que aconteceu com o meu filho essa semana. Não que ele nunca tinha tido férias, na verdade no meio do ano ele até tinha tido férias, mas como a gente mudou de cidade, acabou que juntou uma escola na outra, e aí pela primeira vez ele estava tendo essa experiência de ficar em casa, né? E aí quando eu tirei ele da cama na segunda e ele percebeu que ele não ia para a escola, aí eu falei para ele: olha filho, hoje você não vai para a escola. A pergunta dele foi: por quê? E aí eu tinha todas as respostas naquele momento. Eu falei: olha, você não vai porque você está de férias. Mas aí, como toda criança, né, que é curiosa, ele perguntou: mas pai, o que é férias? E aí as minhas respostas começaram a acabar. Eu demorei um tempinho, pensei e falei: olha cara, férias é um tempo que você vai poder fazer o que você quiser. O que você quer fazer? Ele olhou pra mim e disse: pai, eu quero ir pra escola. E aí eu fiquei sem resposta. A pergunta dele é muito simples, mas obrigatoriamente ela me faz pensar: cara, como é que poderia você ter uma relação com o seu trabalho? No caso dele é a escola, né? No nosso caso é o trabalho, mas que se você não fosse obrigado a ir trabalhar, mesmo assim você iria, né? Isso é realmente uma coisa bem difícil de acontecer e eu sempre me lembro que uma das filosofias de trabalho mais profundas que eu já vi na minha vida foi numa série de comédia super antiga, da década de 70, que todo mundo conhece, que é o Chaves, Seu Madruga. Seu Madruga tem uma frase dele que é assim, ela é como se fosse uma piada, mas para mim ali é um conhecimento muito profundo. E essa frase é: o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Essa foi para mim uma das filosofias de trabalho mais profundas que eu já vi, né? Trabalhar não necessariamente é ruim. O ruim é você ter um chefe te cobrando, é você ter uma pressão de alguma coisa para pagar, mas eu me pus a pensar também, no meu caso, cara, se eu não tivesse que ir trabalhar, eu sentiria falta do meu trabalho? E eu cheguei à conclusão que sim, alguns trabalhos sim, né? No caso do meu consultório, né, e isso vale para mim, mas não necessariamente vai valer para você. No meu caso, o consultório é um dos lugares onde eu sinto um grande prazer de estar trabalhando, né? Tem gente que gosta de estar na porta do PS, na urgência, tem gente que enfim, tem realização profissional em outros lugares na medicina, né? Mas no meu caso é ali no consultório. Mas mesmo no consultório, quando chegou agora no final do ano, a gente teve um ano bem movimentado, né? E não só movimentado em número de atendimentos, mas também em mudanças de rota, algumas necessidades que a gente teve que se adequar, né? Isso demanda muita energia, muito menos física e muito mais mental, de organizar um negócio que, assim, eu particularmente gosto bastante, mas eu sei que isso gasta energia. E apesar de gostar muito do meu trabalho, cara, eu tava precisando de 2 semanas realmente para poder dar uma recarregada nas baterias. E o que me leva a pensar outra coisa, sobre aposentadoria, que é como se fosse aí umas férias super alongadas, né? E o que vai acontecer quando você, quando a nossa geração se aposentar, né? E se a gente não tomar cuidado, eu tenho visto que talvez os médicos de hoje em dia, eles estejam caminhando aí para uma baita catástrofe se a gente não fizer correções de rota agora. You put down the phone. Bom, interessante é que quando eu fui explicar lá pro meu filho por que ele não poderia ir para a escola, né, já que ele estava de férias, eu tinha dito para ele que ele poderia fazer o que ele quiser. Eu curiosamente falei para ele que a escola também pode fazer o que ela quiser nas férias, e a escola não quer ele lá, ela quer férias dele lá. E até minha esposa achou que eu peguei um pouco pesado com ele. Mas, de certa forma, é isso que o mercado de trabalho, que representaria a escola, vai fazer com a gente quando a gente se aposentar, né? Quando a gente se aposentar, tem algumas setinhas que apontam para baixo e uma única setinha que vai apontar para cima, né? A gente vai
tá com a nossa capacidade de trabalho reduzida, a gente não vai ter mais a mesma energia, a mesma vitalidade, a mesma saúde para poder encarar aí algumas coisas e algumas rotinas de trabalho que a gente encara hoje. O mercado de trabalho também vai estar apontando para baixo e nosso faturamento tende a cair quando a gente se aposenta, né? Por N motivos diferentes, né? Por outro lado, tem uma seta que aumenta para cima, que é os custos. A gente vai ter custo mais alto com o plano de saúde. A gente tem mais outras pessoas que dependem da gente, né? Um exemplo que eu tenho disso, né? Eu voltei no mesmo lugar agora que eu tinha ido só com minha esposa há 10 anos atrás e agora somos 4, né? Somos eu, minha esposa e nossos 2 filhos, né? Então, antes a gente tinha 2 planos de saúde para pagar, agora a gente tem 4. A gente tem mais 2 boquinhas para alimentar, né? Então, com o tempo, a tendência é que a gente tenha um aumento de custos, né? E nem sempre o faturamento aumenta junto com esse aumento dos custos que a gente tem. Bom, então quais seriam aí as soluções, né? Eu procuro sempre ser propositivo nas coisas, nos assuntos que eu toco aqui da carreira médica, né? Eu procuro sempre ser propositivo e não ficar só chorando as pitangas, né? Para dizer, o mercado tá pior, tudo tá piorando e não propor soluções, né? Bom, primeira coisa que a gente pensaria em fazer é, vou pegar um vínculo público, né? De repente, com um vínculo público, quando eu tiver a minha capacidade de trabalho reduzida, eu pelo menos vou garantir uma aposentadoria, eu vou me dar ao direito de repente, se eu pegar alguma doença grave, né? Ter alguma fonte de renda que vai estar, entre aspas, ali estável, mantendo as coisas, né? E não tá errado, né? De certa forma não tá errado. Eu sempre fui muito, eu não diria crítico, né? Mas eu sempre procurei aí ser dono do meu nariz através do empreendedorismo, de ter o meu próprio consultório, né? Mas, bom, de uns tempos pra cá e principalmente depois que eu virei pai, né? Essa estabilidade ou essa pseudo-estabilidade é uma das coisas que eu tenho buscado. E o vínculo público, ele não é de todo ruim, né? Até bem pouco tempo eu tinha uma coisa que eu chamava de meu plano de saúde financeira, né? Eu pagava um valor lá para uma empresa e se eu adoecesse, enfim, se eu tivesse algum problema que eu não pudesse trabalhar, o dinheiro ia cair normalmente, pelo menos o valor que foi acertado lá. Mas aí no início da pandemia eu descobri, na verdade, que lá no meu contrato, pandemias não eram cobertas pelo meu seguro financeiro, né? E aí eu fiquei chateado disso, quer saber, vou sair lá do meu plano privado e vou entrar no vínculo público, né? Que foi exatamente o que eu fiz, né? Mas quais são as dificuldades, os poréns aí de você entrar no vínculo público? Bom, o primeiro é que está cada vez mais difícil você encontrar um vínculo público estatutário. Estatutário é um regime de contratação que garante aí a tua estabilidade no teu trabalho e está cada vez mais raro você encontrar um bom concurso público na área médica estatutário. Então, muitas vezes você vê alguns concursos que pagam lá um salário mínimo, 2 salários mínimos, e aí quando você vai ver assim, mas como é que alguém se sujeita a trabalhar por esse valor aí e tem lá 40 horas semanais, enfim, e o cara vai trabalhar nesse regime de trabalho. E aí quando você conversa com os colegas que estão nesses trabalhos, eles dizem, na verdade, esse é o salário base, mas a gente tem alguns auxílios aí que ajudam a melhorar os nossos vencimentos no final do mês. O problema é que quando você se aposenta, você vai se aposentar, via de regra, com aquele valor fixo, né? Então, se você tiver no final da vida aí, sem capacidade de trabalho, sem energia para trabalhar, num mercado de trabalho extremamente pior, com os custos mais altos, de repente gastando aí um valor aí, não tô querendo ser pessimista, não tô querendo assustar, mas de repente você vai estar com hipertensão, diabetes, enfim, você tem remédio para poder comprar, família para poder manter, e você vai estar ganhando só o valor daquele concurso lá, que é o valor do vencimento, sem os bônus que você recebia. E, é muito difícil baixar padrão de vida. Não sei se você é estudante de medicina, se você está no começo aí da caminhada, às vezes você pensa que não, mas a gente sobe padrão de vida muito rápido, mas descer padrão de vida não é nada fácil, principalmente quando você tem família junto, né? Então, essa é uma das coisas que você tem que estar atento aí no teu vínculo público. Existem outros regimes de contratação. Eu mesmo já fui contratado com um contrato de prazo determinado. Na época do Covid a gente teve um contrato de 2 anos e aí acabou aquele abraço, cada um vai pro seu canto, né? E nada de errado, nada a reclamar, tá lá no contrato, né? Você assinou o contrato e é prazo determinado, né? Então vai estar recolhendo lá
em geral o regime de previdência ou previdência do estado ou do município ou o INSS no período que você vai estar lá, né? Então você vai ter que juntar aí o seu tempo de serviço, se não me engano 35 anos, para poder se aposentar, né? Essa é uma dos regimes de contratação. Bom, mas eu disse que poderia vir uma catástrofe. Eu não gosto de ser assim, não gosto de alardear nada e ser extremamente negativo com nada, mas o que a gente tem visto cada vez mais? Um regime de contratação por pessoa jurídica. É isso aí, você tem que fazer um CNPJ seu de uma empresa médica para você poder trabalhar em alguns lugares. Eu mesmo tenho um CNPJ de uma empresa médica que é só para receber em alguns lugares que eu e minha esposa a gente trabalha. Na verdade, sou eu e minha esposa, a gente tem um CNPJ. E o grande problema de você ter um CNPJ como médico não é nem o custo em si, de você abrir uma empresa, de você pagar um contador todo mês. Em algumas coisas é até bom, porque você cai numa tabela de imposto aí mais amigável, né? Dependendo do teu regime de tributação. Mas o grande problema, amigo, é que empresa não adoece, empresa não manda atestado, empresa não tira férias. Olha as férias aí que a gente falou, né? Empresa, ela não aposenta. Então, se você de repente estiver brincando com seu filho, um domingo qualquer, quebrar o braço e não poder trabalhar por um mês, cara, você não é uma pessoa, você não tem como mandar atestado. Você é uma empresa que presta serviço para outra empresa ou para um município, enfim, para alguém que te contrata, né? Então, isso cria uma relação, um vínculo de trabalho muito frágil e está sendo muito mais comum. E se seu pai é médico, ou se a geração anterior era médica, né? Isso não existia tanto na geração anterior, né? Então, a gente tem um risco muito grande de que a nossa geração, se ela não for previdente, e cara, eu me considero uma pessoa bem pé no chão, mas quando a pandemia começou, cara, foi uma amostra não tão grátis aí do que vem pela frente aí nos próximos anos de aposentadoria, né? 65, 70 anos em diante. E aí eu vi que eu estava precisando fazer algumas mudanças de rota na minha vida, né? Outra coisa que ainda é pior, né? E engraçado que eu conversei com um colega médico esses dias, que eu falando para ele que o mercado de trabalho médico ele é como um inferno que tem vários níveis, né? Tem sempre um nível pior. Tem um cara que se diz assim: nossa, esse trabalho é muito ruim, sempre aparece um pior. E aqui também pode piorar. Sabe como é que pode piorar? Hoje em dia você tem empresas que elas são gestoras de RH e elas contratam médicos, e esses médicos têm que se associar a essa empresa para poder receber o salário deles, né? Eu mesmo agora, no final do ano, em outubro agora, eu trabalhava para uma prefeitura e essa prefeitura disse: olha, a gente só vai pagar através da empresa tal. Você tem que fazer um contrato com a empresa tal e a gente vai pagar, e para você não vai mudar nada. Você vai receber o mesmo valor no final do mês. Ah, é? Sabe o que aconteceu? Eu tinha que fazer um contrato com os caras e aí o valor bruto, a prefeitura continuava a pagar esse valor bruto, só que pagava para a empresa. A empresa tirava a parte dela e me pagava o valor líquido que eu recebia. Só que nessa brincadeira aí, como eu era uma empresa associada, eu perderia o direito de férias, de 13º, perderia o direito, por exemplo, de adoecer, né? Porque afinal de contas eu passei a ser uma empresa que presta serviço lá à prefeitura através de outra empresa, e assim, ia estar me associando com um cara que eu nunca vi. Então ele teria risco de não receber, de levar calote, como alguns colegas já levaram calotes nesse modelo de pagamento, de você receber por empresa, né? Tem uma empresa que vai receber da prefeitura e vai passar para você e ninguém vai recolher INSS. Então vamos supor lá que o cara pagava 5 mil lá nesse lugar e ficava líquido 4 mil reais. Ficava líquido 4 mil reais porque nesses outros R$1.000 tinha lá teu INSS, que no futuro lá, quem sabe você se aposenta, né? Quem sabe você sobrevive e vai receber a sua aposentadoria. Mas com a empresa no meio, nada disso. A empresa vai receber esses R$1.000, botar no bolso e te pagar os 4 mil reais. E aí eu disse, iria ser assim, porque eu disse, cara, assim não dá pra mim. E aí eu peguei meu chapéu, pedi a cartola e disse: vou embora, vou procurar outra coisa para fazer, não vou mais investir meu tempo aqui. E mais, para piorar, sempre leia os contratos com essas empresas, né? Nesse caso, o contrato que eles me ofereceram, eu ia me responsabilizar integralmente. Lá no contrato dizia que a empresa, ela é o sócio ostensivo, que eram os caras lá que são da empresa, eles tomariam todas as decisões pela sociedade, né? Pelo bem da sociedade, mas que eu seria totalmente responsável por tudo que desse lá de
de errado lá nessa sociedade. Então eu tava dando carta branca pro cara contratar alguém. Mas a gente não vai contratar ninguém. Mas o que vale é o que tá no papel, né? No início tudo é muito bonito, mas quando as coisas dão erradas, aí o que vale é o que está escrito, que você assinou, às vezes assinou sem ler, né? E uma das coisas que apareceram lá é que se tivesse qualquer problema, a responsabilidade era do sócio, me esqueci agora bem o nome, que seria eu, né? E o sócio, eu estaria isentando eles de qualquer responsabilidade, seja ela trabalhista, seja ela tributária. Então, se de repente o Tribunal de Contas lá do Estado, do município, da União chegasse lá e disse, esse contrato está irregular, eu ia ter que devolver o dinheiro, e não só o meu dinheiro, mas a parte que eles receberam também. Então, sabe os 5 mil, eu teria que receber os 4 que ficavam comigo e mais os R$1.000 que eles receberam, né? Então, é claro que eu pulei fora, né? Então, se você é médico e tá entrando no mercado de trabalho agora, cara, fica atento, você vai ter que estar cada vez mais esperto, porque o mercado mudou muito e não mudou muito para melhor não, tá? Um abraço aí, pessoal. Se você ainda é estudante de medicina, mas já tem interesse por esse tipo de assunto, pode até estar passando aí pela sua cabeça que é só não aceitar esse tipo de trabalho. Mas nem sempre é assim tão fácil. Às vezes essa é a principal fonte de renda, ou uma fonte de renda importante de alguém que não pode simplesmente assim largar. Por fim, se você gosta desse tipo de informação, acho que você já sabe, né?